E aí, seres da escuridão? Sejam bem-vindos ao canal Escuridão do Além, o seu portal para o mundo do inexplicável e do aterrorizante. Se você é como a gente e adora explorar os cantos mais sombrios da existência, você está no lugar certo. Então, já sabe, ative o sininho, deixe seu like macabro e inscreva-se para não perder nenhum vídeo assustador. A escuridão te espera. Coletânea, Entre a Vida e a Morte, Relatos de um Hospital. Noite de arrepiar no hospital abandonado. Mano, deixa eu te contar a parada sinistra que rolou comigo. Sabe aquele hospital antigo, o Santa Cruz, que tá abandonado há anos? Aquele que dizem ser mega assombrado? Pois é, a louca aqui, no caso eu, Júlia, resolveu bancar a corajosa e entrar lá. A ideia surgiu numa dessas noites com a galera, sabe? Todo mundo contando histórias de terror e tal. Aí alguém soltou a braba sobre o Santa Cruz, que tinha umas paradas bizarras rolando lá, tipo enfermeiras fantasmas e pacientes gemendo pelos corredores. Na hora, me deu um estalo, bora lá conferir. Claro que a galera toda arregou, né? Mas eu sou dessas que topam qualquer parada, ainda mais se tiver um toque de adrenalina. Peguei minha lanterna, chamei meu amigo Léo, que topa minhas loucuras, mas morrendo de medo, e partimos pro hospital. Chegando lá, já senti um clima pesado. O portão enferrujado rangendo, o mato alto pra caramba, as janelas quebradas. Parecia cena de filme de terror. Entramos com o maior cuidado, pisando em falso a cada passo. O silêncio era ensurdecedor, só dava pra ouvir nossos corações disparando. Começamos a explorar os corredores escuros. As paredes descascadas, os equipamentos enferrujados, as macas empoeiradas. Tudo dava um ar de abandono sinistro. Em cada sala, a gente imaginava as histórias que tinham acontecido ali, os pacientes sofrendo, os médicos correndo. Bateu um bad vibe forte. De repente, ouvimos um barulho estranho vindo do andar de cima. Um som arrastado, como se alguém estivesse puxando alguma coisa pesada. Léo já tava quase chorando, me pedindo pra gente vazar dali. Mas eu tava curiosa demais pra desistir. Subimos as escadas com o maior cuidado, cada degrau rangendo como se estivesse nos avisando pra não continuar. Chegamos no andar de cima e a cena era de filme de terror nível hard. Camas reviradas, lençóis rasgados, instrumentos cirúrgicos jogados no chão. E o cheiro, mano, um cheiro forte de remédio misturado com mofo, que dava ânsia. No meio daquele caos, vimos uma sombra se mexendo no canto da sala. Na hora, gelei. Léo gritou e se escondeu atrás de mim. A sombra começou a se aproximar, e dava pra ver que era uma figura humana, vestida com um camisolão branco. Parecia uma enfermeira, só que com o rosto todo borrado. A enfermeira começou a gemer e estender a mão na nossa direção. Mano, não pensei duas vezes. Peguei na mão do Léo e saímos correndo desesperados. A gente tropeçava, caía, levantava e corria de novo. A enfermeira vinha atrás, gemendo e se arrastando. Parecia que a gente tava num filme de terror trash. Conseguimos sair do hospital e corremos até chegar no carro. Entramos, tranquei as portas e pisei fundo no acelerador. Só parei quando já estávamos bem longe dali. Léo tava branco que nem papel, tremendo e sem conseguir falar. Eu tava em choque, processando tudo o que tinha acontecido. Chegando em casa, tomei um banho quente e tentei relaxar, mas não consegui tirar a imagem da enfermeira da cabeça. Dormi com a luz acesa e tive pesadelos a noite toda. No dia seguinte, acordei exausta e traumatizada. Jurei nunca mais pisar naquele hospital de novo. E olha que sou corajosa, hein? Mas essa experiência me mostrou que certas coisas é melhor deixar quietas. Tem lugares que são pura energia negativa, e o Santa Cruz com certeza é um deles. Se você me perguntar se acredito em fantasmas, vou te dizer que não sei. Mas depois dessa noite, comecei a repensar minhas convicções. Uma coisa é certa, o Hospital Santa Cruz é um lugar sinistro, e eu não recomendo pra ninguém. Quarto 105, a noite que me fez acreditar em fantasmas.
Mano, vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. Eu, Bruna, a cética master, tive um encontro de terceiro grau com o além. E foi no lugar mais clichê possível, um hospital. Tudo começou quando minha avó, Dona Maria, precisou ser internada. Nada grave, só uns exames e uns ajustes na medicação. Mas, como boa neta, me ofereci para passar a noite com ela. O quarto era o 105, um quarto normal, sem nada de especial, pelo menos, era o que eu pensava. A noite começou tranquila. Vó Maria dormindo como um anjo, eu lendo um livro para passar o tempo. Lá pelas 2 da manhã, comecei a sentir um frio estranho, mesmo com o ar-condicionado desligado. Ignorei, pensando que era coisa da minha cabeça. Mas aí, as coisas começaram a ficar bizarras. A porta do banheiro, que estava fechada, começou a abrir lentamente, sem vento nem nada. Levantei para fechar, pensando que tinha esquecido de trancar. Mas, assim que me virei, a porta abriu de novo. Aí já bateu aquele medinho, sabe? Voltei para a cadeira, tentando manter a calma. Peguei o celular e comecei a mexer, para disfarçar o pânico. De repente, a TV ligou sozinha, no volume máximo, com aqueles chuviscos de canal fora do ar. Desliguei correndo, mas ela ligou de novo. Comecei a suar frio. Acordei a avó Maria, meio sem jeito, e contei o que estava acontecendo. Ela, que sempre foi meio mística, me olhou com um ar de: eu te avisei. Disse que aquele quarto tinha fama de ser assombrado, que muitos pacientes já tinham relatado coisas estranhas por lá. Na hora, pensei que ela estava delirando por causa da medicação. Mas aí, a luz do quarto começou a piscar, e um cheiro forte de remédio antigo invadiu o ambiente. Vó Maria começou a rezar baixinho, e eu não sabia se chorava ou corria. O pior ainda estava por vir. Do nada, ouvimos um sussurro no canto do quarto, como se alguém estivesse falando bem baixinho, perto do nosso ouvido. Não dava para entender o que dizia, mas era uma voz rouca e sofrida. Olhei para vó Maria, e ela estava pálida, com os olhos arregalados. De repente, a temperatura caiu bruscamente, e vimos uma sombra se formando no teto. A sombra tinha a forma de uma pessoa, e parecia estar acorrentada, se debatendo. Comecei a gritar, e vó Maria gritava junto. A sombra ficou mais forte, e o sussurro se intensificou. Entrei em pânico total. Peguei o celular e liguei para a emergência do hospital, chorando e falando tudo o que estava acontecendo. A enfermeira, claro, não acreditou em nada, mas disse que ia mandar alguém verificar. Enquanto esperávamos, a sombra sumiu, a luz parou de piscar e o cheiro diminuiu. Mas o medo continuava ali, pairando no ar. Alguns minutos depois, 2 enfermeiros chegaram no quarto, com cara de quem não estava entendendo nada. Contamos tudo para eles, mas eles só disseram que devíamos estar cansadas e nervosas. Examinaram a avó Maria, disseram que estava tudo bem e foram embora, nos deixando sozinhas de novo. O resto da noite foi um terror. Ficamos acordadas, de mãos dadas, rezando e esperando o amanhecer. A cada barulho, a cada sombra, a gente se abraçava com medo. Parecia que o tempo não passava. Quando o sol finalmente nasceu, sentimos um alívio enorme. A energia do quarto mudou, e a sensação de perigo diminuiu. Saímos do quarto 105 como se tivéssemos escapado de um filme de terror. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma. Virei meio mística, comecei a pesquisar sobre fantasmas e a acreditar em coisas que antes achava ridículas. E, se alguém me perguntar se o quarto 105 é assombrado, vou responder sem hesitar, com certeza. Madrugada sinistra no hospital. Mano, segura essa relato que aconteceu comigo. Pra quem não sabe, eu, Isabela, trabalho como recepcionista num hospital. E, tipo, amo meu trabalho, mas o turno da madrugada, o turno da madrugada é tenso. Já ouvi várias histórias de assombração no hospital, sabe? Tipo, enfermeira fantasma, maca que se move sozinha, choro de bebê do além. Sempre achei que era coisa da cabeça do povo, até a noite passada.
Comecei meu turno às 10 da noite, tudo normal. Pacientes entrando, enfermeiros correndo, aquela rotina de hospital. Mas, lá pelas 2 da manhã, o movimento começou a diminuir, e o silêncio tomou conta do lugar. Só dava para ouvir o barulho do ar-condicionado e o tic-tac do relógio. Comecei a sentir um frio na espinha, sabe? Uma sensação de que tinha alguém me observando. Olhei para os lados, mas não vi nada. Pensei que era cansaço, tomei um café e voltei pro meu posto. De repente, a luz da recepção começou a piscar. Achei que era problema na fiação, mas aí, o computador desligou sozinho. Tentei ligar de novo, mas nada. Fiquei no escuro, só com a luz fraca do corredor iluminando o balcão. Comecei a ficar nervosa. Peguei meu celular e liguei a lanterna. Fui até a porta da recepção e olhei pro corredor. Estava vazio, mas senti um arrepio na nuca. Voltei correndo pro balcão e tranquei a porta. Aí, as coisas começaram a ficar sinistras de verdade. Comecei a ouvir passos no corredor, como se alguém estivesse andando de um lado pro outro. Os passos eram lentos e pesados, como se a pessoa estivesse arrastando os pés. Tentei manter a calma, pensando que era algum enfermeiro ou médico fazendo ronda. Mas os passos continuavam, e não paravam na porta da recepção. Parecia que a pessoa estava andando em círculos, cada vez mais perto. De repente, os passos pararam em frente à porta. Senti a presença de alguém ali, me encarando. Comecei a tremer. Peguei o crucifixo que minha avó me deu e comecei a rezar baixinho. Aí, ouvi um sussurro do outro lado da porta. Não dava para entender o que dizia, mas era uma voz rouca e sofrida. O sussurro ficou mais alto, e comecei a sentir um cheiro forte de remédio antigo, tipo aqueles remédios que minha bisavó usava. Entrei em pânico total. Peguei o telefone e liguei pro segurança do hospital, chorando e falando tudo o que estava acontecendo. Ele disse que ia verificar, mas demorou uma eternidade para chegar. Enquanto esperava, o sussurro continuava, e os passos voltaram a andar em círculos. Comecei a ter alucinações. Via vultos passando pelo corredor, ouvia gemidos e gritos de dor. Parecia que eu estava num filme de terror. Finalmente, o segurança chegou. Ele abriu a porta da recepção e olhou pro corredor. Estava vazio. Ele me olhou com cara de quem não estava entendendo nada e disse que não tinha ninguém ali. Contei tudo pra ele, mas ele só disse que eu devia estar cansada e nervosa. Ele fez uma ronda pelo hospital, mas não encontrou nada de estranho. Me deixou sozinha de novo, dizendo pra eu tentar relaxar. O resto da noite foi um inferno. Fiquei acordada, tremendo de medo, esperando o sol nascer. A cada barulho, a cada sombra, eu me assustava. Parecia que o tempo não passava. Quando o dia amanheceu, senti um alívio enorme. A energia do hospital mudou, e a sensação de perigo diminuiu. Saí do meu turno exausta e traumatizada. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma. Virei super medrosa, e não consigo mais trabalhar no turno da madrugada sem sentir um frio na espinha. E, se alguém me perguntar se acredito em fantasmas, vou responder sem hesitar, com certeza. E o hospital é o lugar mais assombrado que existe. O quarto 10 e eu, uma noite que não sai da minha cabeça. Sério, gente, eu, Teresa, nunca fui de acreditar muito nessas coisas de fantasma. Cresci na roça, ouvi um monte de causos, mas sempre achei que era coisa da imaginação do povo. Até começar a trabalhar aqui no hospital. E, principalmente, até a noite do quarto 10. Trabalho como técnica de enfermagem há uns 5 anos. Já vi de tudo um pouco, sabe? Gente nascendo, gente partindo, mas nada se compara ao que rolou naquele fatídico plantão. Era uma terça-feira, dessas bem tranquilas, sabe? Pouca gente no corredor, a maioria dos pacientes dormindo, aquela calmaria que antecede a tempestade, como diz minha avó. Fui designada para cobrir o turno da noite e, pra minha sorte, fiquei responsável pelo quarto 10. Um quarto normal, com 2 camas, banheiro, nada de especial.
A única coisa estranha é que, sei lá, o ar ali era sempre mais pesado, sabe? Uma sensação esquisita, como se tivesse alguém te observando o tempo todo. Naquela noite, o quarto estava vazio. Os 2 pacientes que estavam ali tinham recebido alta durante o dia. Beleza, pensei, um turno tranquilo pela frente. Ledo engano. Comecei minha ronda de sempre, conferindo os sinais vitais dos outros pacientes, organizando os prontuários, tudo normal. Lá pelas 2 da manhã, resolvi dar uma olhada no quarto 10, só para garantir que estava tudo ok. Abri a porta e, bicho, juro por Deus, senti um calafrio na espinha. A janela estava aberta, balançando com o vento, mesmo eu tendo certeza de que a tinha fechado antes. E não era só isso. Tinha um cheiro forte de remédio no ar, um cheiro que não vinha de nenhum dos frascos que estavam ali. Era um cheiro diferente, antigo, sabe? Dei uma olhada em volta, meio receosa. Tudo parecia normal, apesar daquela atmosfera pesada. Fechei a janela, verifiquei os equipamentos e saí do quarto, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Voltei para a minha sala, tomei um café para espantar o sono e tentei me concentrar nas minhas tarefas. Mas não conseguia tirar o quarto 10 da cabeça. Aquela sensação estranha não me deixava em paz. Lá pelas 4 da manhã, ouvi um barulho vindo do quarto. Um barulho baixo, como se alguém estivesse sussurrando. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Será que era coisa da minha cabeça? Será que eu estava ficando maluca? Respirei fundo e resolvi ir verificar. Abri a porta do quarto bem devagar e, gente, quase tive um treco. A cama do lado da janela estava toda amassada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. E o sussurro continuava, cada vez mais forte. Tentei acender a luz, mas a lâmpada não funcionava. Peguei minha lanterna e iluminei o quarto. Não tinha ninguém ali, só a cama amassada e o sussurro fantasmagórico. Saí correndo do quarto, desesperada. Fui direto para a sala dos enfermeiros e contei tudo o que tinha acontecido. A maioria riu da minha cara, dizendo que eu estava cansada e que era tudo imaginação. Mas teve uma enfermeira mais antiga que me olhou com um ar de compreensão. Ela me contou que o quarto 10 tinha uma fama meio sinistra. Que muitos pacientes tinham morrido ali e que, volta e meia, aconteciam coisas estranhas. Que alguns funcionários já tinham visto vultos, ouvido vozes, enfim, um terror. Depois daquela noite, nunca mais fui a mesma. Evito passar perto do quarto 10, e sempre peço para não ser designada para aquele turno. Sei que muita gente não acredita em fantasmas, mas eu juro que vi e ouvi coisas naquela noite. Coisas que não consigo explicar. E aí, pessoal da escuridão? Se você curtiu esse relato sinistro e quer mais histórias de arrepiar, já sabe, inscreva-se no canal Escuridão do Além e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente se encontra no próximo mergulho nas profundezas do inexplicável. Até lá, e cuidado com a escuridão. Fantasma.